E aí galera, tudo bem? Rapidinho antes de começar o vídeo, só lembrando que a gente oferece aulas particulares, monitoria, resolução para lista de exercício e mais todo tipo de ajuda que você pode precisar, seja para passar de semestre na faculdade ou entender aquela matéria que você sempre quis, mas nunca conseguiu. Eu vou deixar o contato na descrição, tanto o e-mail ou se você for das antigas, ou então a página do Facebook, se você quiser, manda uma mensagem lá e a gente conversa. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar de um dos temas mais polêmicos da física, que são buracos negros. Mas antes de começar, eu queria deixar algumas observações importantes. A primeira é que pediram para eu não fazer esse vídeo muito longo, porque enche o saco. Mas tem bastante coisa para falar, então eu vou tentar resumir o máximo possível sem perder informação. Se eu notar que está ficando muito longo, eu divido, eu posto em 2 vídeos. A segunda é que todo esse vídeo foi baseado em uma aula desse cara aí, o Leonard Susskind. Ah, eu não sou especialista no assunto, eu sou um mero estudante de física, então se eu tiver falado alguma coisa que está errada, ou se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aí, a gente tenta resolver depois. Mas enfim, eu vou deixar o link da aula dele completa na descrição. E daí, se vocês se interessarem por isso, eu realmente recomendo muito vocês assistirem o canal dele. Ele posta de tudo um pouco e ele é feito para o público leigo. Então, é totalmente entendível. Bom, vamos começar então com o que é realmente importante. Antes de falar de buraco negro e toda a parte legal, que eu sei que é por isso que vocês estão aqui, a gente precisa discutir um pouco o que é informação. Então, eu não vou falar exatamente o que é, até porque eu não sou especialista, como eu disse, mas tem algumas coisas importantes que eu acho que todo mundo consegue entender. A primeira, e uma das mais importantes, que é tido meio como uma lei menos um da física, é que ela é indestrutível. Isso significa você pode fazer o que você quiser se não destrói a informação. Daí eu tenho certeza que alguém está pensando, mas eu apaguei 2 GB de foto do meu celular. Para onde que foi essa informação então? Bom, quando você apaga, você não está apagando, você só está mudando ela de lugar. É a mesma coisa, por exemplo, quando você tem algo quente e você esfria. A energia da coisa quente não desapareceu. Ela só trocou calor com o ambiente. Ela continua lá, ela só está disfarçada em outra cara. Ah, no contexto que a gente vai ver aqui, que é o contexto da mecânica quântica, a gente pode entender informação como uma partícula elementar. Então, um fóton de luz, um elétron, todos eles são, digamos assim, a interpretação da informação nesse caso. Mas se você quiser ficar no mundo normal, por assim dizer, você pode pensar a informação como sendo um zero ou um 1, ou então um desses símbolos no alfabeto de código Morse. Então, um ponto ou um traço. O importante é que com ela você consegue explicar o que você está querendo dizer. Bom, então vamos para a segunda ideia importante, que informação é uma coisa difícil de você calcular e mensurar porque fica muito vago. Mas a vantagem é que pessoas muito mais inteligentes do que eu já pensaram em uma forma de resolver isso. E para isso eles conseguiram achar uma relação entre a informação e a entropia. Bom, se você perguntar para qualquer estudante de física o que é entropia, ou procurar no dicionário, ou no Google, ou qualquer coisa que o valha, você vai achar que ele mede a desordem do sistema. E não é que está errado, mas a gente pode interpretá-la de outra maneira. Ela mede a informação que está escondida no sistema. Para ficar mais fácil de entender, vamos pegar, por exemplo, um copo d'água. Se você quiser saber toda a informação que está nesse copo, você pode perguntar, por exemplo, qual que é o volume e qual que é a temperatura. Esse é qualquer experimento que qualquer pessoa consegue fazer sem ter um laboratório super sofisticado. Mas também tem, se você quiser saber realmente toda a informação, você precisaria pegar cada molécula de água, ver para onde ela está se mexendo e com quem que ela está batendo e quem que está do lado, enfim, fica uma coisa complicada, já dá para imaginar. E é exatamente isso que a entropia mede.
Mais tarde eu vou fazer um vídeo, eu quero muito fazer, porque esse é um assunto que eu domino um pouco melhor, explicando melhor o que que é essa entropia e como que ela está ligada com a temperatura e coisas do gênero, mas para o vídeo de hoje eu acho que essa ideia já é o suficiente. Então, basicamente, a entropia calcula como a informação está escondida, porque você não consegue descobrir como que essas moléculas estão exatamente se mexendo, você sabe que elas existem e que elas se mexem de alguma maneira, e é isso que a entropia te diz. Então, ela consegue mensurar mais ou menos essa desordem. Bom, mas o que que isso tem a ver com um buraco negro, afinal de contas? Que até agora eu coloquei no título bem grande para todo mundo ver buraco negro e não falei nada ainda. Já que buraco negro é uma daquelas coisas misteriosas e que é difícil de imaginar, e problemas que o tempo para, e o espaço não existe, aquelas coisas todas, vamos ficar num exemplo mais simples. Imagina que ao invés de viver na Terra, você viva tipo num lago gigante, que é o que eu tentei representar porcamente, desculpa pelas minhas habilidades artísticas, porcamente nesse slide. Aqui está o nosso lago, bonitinho, tem as ondinhas aí, só que algum infeliz resolveu fazer um ralo no meio do nosso lago. E esse lago ele tem uma peculiaridade. Ah, já que você está num lago, você obviamente não tem celular, que senão ele estraga, né? Então, tudo que você quer fazer, você tem que se comunicar na base do berro. Então, se você quer chamar o seu amigo, você tem que berrar para ele berra de volta. Mas a pessoa que fez esse ralo aí, ela fez um ralo tão grande que no entorno dele você tem que a água escoando viaja mais rápido que a velocidade do som. Isso significa que se você tiver dentro desse ralo, mesmo que você berre para fora, não vai dar muito certo. Para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer, eu peço a ajuda aqui de dois belos modelos para ficar simples. Aqui estão os modelos, popularmente conhecidos como os meus cachorros. Bom, eles estão aqui, bonitinho, vivendo no lago, e se eles quiserem, por exemplo, marcar um rolê, um tem que berrar pro outro, vamos sair na quinta-feira? E o outro responde, vamos, tal, não sei o que, eles trocam a informação. Mas se um deles, de repente, cair dentro dessa área que está delimitada, mesmo que ele berre, que ele faça o que for o que ele quiser, o outro não vai conseguir receber essa informação. E com ele não vai acontecer nada, ele vai continuar perfeitamente bem. Claro, se ele cair dentro do ralo, não vai ser uma boa ideia, ele vai se machucar, mas dentro dessa região ele sobrevive perfeitamente. Ele só não consegue se comunicar com o mundo de fora. Bom, até aí, entre aspas, tudo bem. O cara caiu lá, se perdeu, nada de novo acontece. O que isso tem a ver com tudo que a gente está discutindo? O que tem a ver é que para esse nosso amigo que está do lado de fora, o cara simplesmente desapareceu. Então você tinha informação lá, ele estava falando, ele estava existindo, ele estava trocando energia com o meio, do nada ele caiu em um lugar que ele não existe mais. Então, para onde que foi essa informação? Bom, você pode querer ser uma pessoa bem chata, por assim dizer, e falar a informação não desapareceu. A única coisa é que você não consegue acessar ela, mas isso não difere em nada de eu pegar alguma coisa, trancar num cofre, por exemplo, e jogar a chave fora. A coisa continua lá, você só não consegue acessar. Bom, aí vem o pulo do gato, que na verdade os buracos negros eles evaporam. E como que funciona isso? Eu deixei um desenho aqui no canto superior direito, que é um processo que acontece o tempo todo na natureza, está acontecendo literalmente debaixo do seu nariz agora, que é a produção espontânea de partículas elementares. Então, em qualquer lugar que você tem energia, você pode produzir, por exemplo, um elétron e um pósitron, que no caso estão representados aqui, o elétron é a setinha preta e o pósitron é a setinha azul. Tá, mas e daí? E daí que essas partículas elas estão assim ligadas até a alma. Elas são o que a gente chama de entrelaçamento quântico. Então, tudo que acontece com uma tem que necessariamente acontecer com a outra, seguindo as leis da mecânica quântica. Então, é mais ou menos assim. Sei lá, você mexeu uma para cima, a outra necessariamente vai ter que mexer para baixo para
deixar o momento total do sistema igual. Você não pode, elas têm que seguir as mesmas leis independente de onde que elas estejam no universo. Pode estar uma aqui, a outra do outro lado do universo. Se você mexer em uma, você necessariamente vai ter que mexer em outra. Agora supõe que, bom, se vocês já viram aquelas montagens de buracos negros, na borda deles é uma zona mais ou menos, então o que não falta lá é energia. Acontece que você pode criar essas partículas, uma delas cai dentro do buraco negro e a outra escapa. Daí vamos supor que essa que escapou, você encontra ela aqui na Terra, e você, como um bom cientista, você vai lá, coloca ela no seu detector e pumba, estraga a partícula. Zoa toda ela. Ela interage com a luz, ela interage com o seu detector e ela deixa de existir. Bom, se ela deixa de existir, a outra partícula que também foi criada também tem que deixar de existir na mesma pegada, porque elas são conectadas no nível mais fundamental que existe. Só que a outra partícula tinha energia. E se ela desapareceu, a energia não pode desaparecer. Então, da onde que ela roubou essa energia afinal? Ela roubou essa energia do buraco negro. Então, se você ficar repetindo esse ciclo por muito e muito tempo, essas setinhas aqui saindo dessa bola preta era para representar as partículas saindo do buraco negro, tá? Opa, desculpa, problemas técnicos. Essas setinhas eram para representar as partículas saindo do buraco negro. Desculpa pelas péssimas habilidades artísticas. Mas enfim, fato é, se você ficar repetindo esse processo por muito e muito tempo, o buraco negro ele vai secando. Ele vai diminuindo de tamanho, diminuindo, 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 até que uma hora, depois de muito tempo, e quando eu digo muito tempo, acredite, muito tempo mesmo, ele vai deixar de existir. Então, dessa vez você pode falar com absoluta certeza. Tudo que caiu lá dentro em algum momento desapareceu. E agora sim você perdeu a sua informação. Se fosse só isso, estaria bom, mais ou menos, a gente teria um problema só, mas a vida está cheia de problemas, vida que continua, vida que segue. Acontece que descobriram que buraco negro tem entropia. E na verdade, para fazer isso, eu vou explicar rapidinho como você faz a conta. Não que eu saiba fazer a conta, tá? Só para deixar isso bem claro, mas é a ideia. É mais ou menos assim: você pega um buraco negro, o menor que você pode imaginar, assim, teoricamente, e você vai jogando uma partícula elementar nele. Então, você joga, por exemplo, sei lá eu, uma partícula de luz. E daí essa partícula tem massa, no caso da luz, não exatamente massa, mas enfim, ela tem massa e você vai engordando o buraco negro. Você vai engordando, engordando, engordando. E daí, com isso, você sabe a entropia de cada uma dessas partículas, que elas são meio que a partícula básica de informação. Então, você sabe quanto você jogou lá, você sabe quanto de informação você tem, só que está tudo zoneado, então a gente não chama de informação, a gente chama de entropia. Bom, e outro resultado surpreendente disso é que você pode imaginar que isso daí seja proporcional ao volume, porque se você tem uma caixa e você vai encher ela com qualquer coisa, quanto mais, quanto maior o volume, maior a quantidade de coisas que você consegue jogar dentro. Mas acontece que se você fizer a conta, ele não é proporcional ao volume, é proporcional à área. E isso deixou o pessoal muito bugado quando eles começaram a fazer a conta. Bom, mas daí voltamos à pergunta principal. Sim, e o que isso tem a ver com a discussão que a gente está tendo até agora? Quer dizer que buracos negros guardam informação, porque a gente viu que entropia é informação e que essa informação ela está dividida por uma área que cada bit dessa informação, eu coloquei só por curiosidade, ocupa uma área de 10 a menos 66 centímetros quadrados, que é uma coisa muito ridiculamente pequena. Se você pegar aqueles buracos negros que são tipo 5 vezes o tamanho do Sol, ou sei lá eu quantas milhares de vezes o tamanho do Sol, você já pode imaginar quanto de informação tem jogada lá dentro. Mas a gente ainda não descobriu como que essa informação se espalha lá dentro. Porque se o buraco negro evapora, a informação que estava dentro desaparece, mas a gente calculou que ela está lá e ela não deveria desaparecer. Então, como que fica essa conversa? Para resolver o problema, a gente vai agora todos os físicos das duas uma, ou eles vão amar o que eu vou fazer, ou eles vão me execrar pelo resto da vida, mas faz parte
faz parte da área acadêmica. A gente vai apelar para uma solução meio ousada, que ela é baseada na teoria das cordas. Eu vou explicar rapidinho o que é a teoria das cordas, só para não ficar muito brisa. Bom, a teoria das cordas, você sabe, eu imagino que vocês saibam que a física é constituída de partículas elementares, então a gente tem lá o elétron, a gente tem o fóton, a gente tem o pósitron, os neutrinos e assim por diante, e a teoria de cordas, ela pega tudo isso e troca meio que por um filamento de energia, que seria a corda. E de acordo com que essa corda, como essa corda vibra e como ela se conecta com as outras, etc., ela é uma ou outra partícula. A vantagem de você trabalhar nesse contexto é que você consegue juntar a mecânica quântica e a gravidade, o que na verdade é o santo graal da física. É atualmente o problema que todo mundo fala: nossa, quando eu quiser revolucionar a física, eu quero fazer isso. A desvantagem, uma delas, que é só a mais famosa, é que a gente não tem mais 3 dimensões espaciais. Então você tem, tipo, você vive num mundo de 25 dimensões, você só não notou ainda. E por isso ela não é exatamente muito bem quista dentro do meio acadêmico. Mas ela não deixa de ser uma teoria muito polêmica e muito ousada. E outra desvantagem grande, que essa sim realmente incomoda os físicos muito, é que você não consegue ter nenhuma prova experimental dela, porque tudo que você supõe nela é muito difícil de experimentar, envolve aceleradores de partícula muito grande, ou então algumas coisas que nenhum experimento, ninguém conseguiu pensar em um experimento para fazer. Então tudo que você fala fica parecendo meio que uma filosofia cheia de número e letra esquisita no meio, mas sem um grande trunfo que seria uma prova experimental. E só por curiosidade, se alguém quiser saber alguém que trabalha nessa área, tem o Sheldon, por exemplo, ele estuda teoria de cordas e, por incrível que pareça, todo mundo que estuda essa área tem meio que o jeitão dele, só que menos insuportável. Pelo menos os que eu conheci. Desculpa se eu ofendi alguém. Bom, vamos continuar com a nossa história de buraco negro. A gente vai construir um buraco negro usando corda. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pegar uma pequena, um buraco negro pequenininho e vai jogando partícula nele. Só que agora a partícula não é mais uma partícula, ela é uma corda. E daí se a gente ficar fazendo isso, o resultado que a gente tem é uma coisa que os físicos chamam de foosball. A fuzz porque ela é toda zoada, é toda zoneada, por isso foosball. Daí é basicamente a mesma ideia de um buraco negro, só que na superfície você teria um monte de cordas organizadas de maneira bizarra e se mexendo para tudo quanto é lado. Se tiver com dificuldade de visualizar isso, imagine o seu fone de ouvido todo embaranhado, que é, assim, do ponto de vista de visualização, muito parecido. Bom, até aí tudo mais ou menos lindo, tudo mais ou menos indo. Agora, o grande problema é que essa foosball, ela seria ridiculamente quente se você fizesse a conta. Daí você fala, tá bom, e o que isso tem a ver com ela ser quente ou fria, que isso muda a discussão? Lembra que eu falei há um tempo atrás que se você passasse aquela linha imaginária onde que ficou o ralo, você não ia morrer, nada de mal ia acontecer, você simplesmente ia parecer que desapareceu do mundo? Bom, então agora a gente tem um problema. Se você já encostou numa panela quente, você sabe que não dá para você sobreviver em um lugar muito, muito, muito quente por mais do que alguns segundos. Mas se eu falei que você sobrevive, então e aí? Qual que tá certo? E por incrível que pareça, a resposta é os dois. E para explicar melhor, a gente vai ter que recorrer ao nosso amigo gato. Bom, como assim nosso amigo gato? A gente vai fazer aquelas experiências clássicas da mecânica quântica, que vocês sabem que na mecânica quântica as coisas funcionam assim. Se você tem um experimento e você resolve olhar para o seu experimento, você resolve medir antes da hora, o resultado muda porque você não consegue fazer um experimento sem interferir no que está acontecendo nele propriamente dito. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Vamos recorrer aos nossos modelos de novo. Aqui está você, o
um cachorro olhando para o outro e um deles está caindo no buraco negro. Bom, se eles estão olhando um para o outro, o que isso significa na prática? O que é você olhar para alguma coisa? Significa que alguém está jogando luz em você, essa luz está refletindo no seu corpo e está chegando nos olhos da pessoa e ela está interpretando essa informação. Bom, se você tiver que fazer isso enquanto você estiver caindo no buraco negro, a, a má notícia é que é uma energia tão ridiculamente absurda que você vai precisar que na prática o coitado do nosso amigo vai se desintegrar. Então vai acontecer aquela coisa que a gente falou, de ser muito, muito quente, você cai e morre. Mas se você não olhar, ele está simplesmente caindo, mas você tira toda a fonte de luz, você olha para trás, você faz qualquer coisa do gênero, ele vai cair, ele vai sobreviver intacto, como se nada tivesse acontecido, e quando você tentasse olhar de novo, você ia só se perguntar, e aí, o que aconteceu? Então, por mais bizarra que pareça essa ideia, na verdade é assim que a física funciona, não precisa fazer sentido, só precisa estar certo na matemática e no experimento. E a gente obviamente não pode fazer experimento com buracos negros, feliz ou infelizmente, mas a matemática fecha e como a mecânica quântica está cheio dessas e cheia de várias propriedades muito parecidas que a gente pode sim testar no laboratório, então digamos assim, do problema, esse é o menor de todos. Bom, agora vamos voltar ao que interessa. O que aconteceu com a informação que caiu no buraco negro? Ela caiu, ela desaparece, ela não desaparece, e a resposta disso está na ideia de um holograma. E daí, para conseguir exemplificar o que eu falei, vamos pegar, por exemplo, a foto que está aqui do cachorro. Ela é em 2 dimensões, mas você consegue interpretar que ela, na verdade, está em 3. Então, você consegue ver, por exemplo, que tem umas árvores lá atrás, tem um matinho, ele está no primeiro plano, coisa e tal. Mas se eu te falar, por exemplo, me fala o que está na nuca do cachorro, você pode fazer um malabarismo que você quiser, mas você nunca vai conseguir dar a volta e olhar o que está por trás. Bom, num holograma você consegue fazer isso. E como você consegue fazer isso? Na verdade, você pega a informação que está em 3 dimensões e você amassa ela, você transforma ela em 2 dimensões, só que de uma maneira tão ridiculamente complexa que quando você, por exemplo, joga a luz, você fica com uma imagem bonitinha, tipo o planeta Terra aqui na outra imagem. E esse daí sim, esse daí se você quiser, você pode dar a volta, você pode olhar tudo que está em volta, por trás, na frente, em cima, embaixo. E se você for muito rico assim, e quiser comprar um holograma que deve custar muito dinheiro, você pode reconstruir o que está dentro também, sem grandes problemas. E o buraco negro, na prática, ele faz a mesma coisa. Eu peço mais uma vez desculpas pela péssima capacidade artística, mas, por exemplo, se você quiser pegar o planeta Terra e você cercasse ele por uma casca e você apertasse essa casca até ela virar um buraco negro. Acontece que toda a informação que está dentro do planeta Terra, então você, a cadeira que você está sentado, o celular que você está assistindo, tudo isso é informação. Essa informação ela ia para a borda do buraco negro e ela ia ficar lá. Eu tentei representar isso pelo globinho na segunda imagem, mas acho que não deu para entender direito. Essas linhas aí seriam meio que as linhas que fazem um holograma. Então, na verdade, a informação ela não se perdeu, ela só mudou de cara. Então você tinha uma coisa que era em 3 dimensões e você espremeu ela de uma maneira bizarra que ela coube em 2 dimensões, mas ela continua lá. E daí quando o buraco negro vai secando e vai evaporando, ele vai liberando essa informação de volta para o espaço. Mas ela nunca deixou de existir. E eu queria deixar como uma curiosidade só. Eu não fiz nenhum slide para isso porque eu não achei imagens boas o suficientes. Mas na verdade você pode trocar, por exemplo, o mundo aqui pelo nosso universo observável. Porque a gente tem uma borda, uma parede, que e naquela parede as coisas viajam, entre aspas, à velocidade da luz. Então, a partir daquela parede, a gente tem a mesma coisa que um buraco negro, só que de dentro para fora. Então, ao invés de você estar dentro e não conseguir mandar nada para fora, você... no caso a gente seria o que estaria dentro do buraco negro, né? A gente está dentro e não consegue mandar nada para fora e nem receber nada que está de fora. Porque qualquer coisa que mandem de fora
antes de conseguir entrar no nosso universo observável, ele ia ser empurrado para fora, exatamente como o nosso laguinho lá. Então, na verdade, pelo menos matematicamente falando, é possível que a gente faça tudo que você conhece nada mais seja do que uma grande projeção em um buraco negro ridiculamente grande. Enfim, eu não quero me estender muito no assunto, porque senão eu vou ficar falando aqui por 40 minutos, mas você pode estar vivendo numa matriz, a sua vida pode ser uma mentira, e tudo isso fecha bonitinho com a matemática, apesar de não parecer fazer muito sentido. Bom, eu já falei por quase 25 minutos aqui, eu acho que vocês já devem estar cansados de ouvir de buraco negro, então eu me despeço aqui, eu agradeço a atenção. Deem uma olhada nas coisas que a gente está publicando. Eu estou tentando atualizar o canal sempre que possível. E a gente está trabalhando também com aula particular e resolução de lista de exercícios, só reforçando mais uma vez. Não tenha medo de perguntar, a gente consegue fazer tudo de uma maneira legal para você conseguir se dar bem nos estudos aí. E é isso. Espero vê-los novamente aqui.